Amada, eu sou Tia Adoro. Vamos lá fazer uma leitura de chama gêmea. Espero que vocês estejam bem, sejam ótimos. O amor, a paz, todo o conteúdo de transformação, de conexão, de superação, de desafios nessa jornada evolutiva encarnatória possa se dar. Transcendência das limitações, que elas são muitas. Não é fácil estar encarnado nesse planeta, superar desafios, fazer escolhas a partir de um centro superior. Mas as escolhas de um centro inferior, elas vão trazer sofrimento, dor, limitação, retrocesso. Então é sobre isso. O Chama Gêmea quer falar sobre retrocesso, sobre aquilo que significa criar uma estrutura maior, mas que a longo prazo vai te trazer todo um centro de satisfação maior e melhor, e daquilo que são escolhas involutivas, que a longo prazo, que a curto prazo pareçam mais fáceis, mas que a longo prazo vão te trazer transtornos ou desconexão com a sua divina presença, ou desconexão com a sua jornada de um espaço real, né? É isso. Todo centro de um apego aqui. Apego a ideias, tá? Tem muito apego a ideias. Muitas ideias precisam de ser de transformação, tá? Aqui, apego a um centro de ilusão ou um espaço de insatisfação ou a limitação também em algum nível. É como se você não conseguisse ver além daquilo que está manifestado agora. E vai precisar expandir esse centro de confiança ou de entrega, se você quiser continuar num caminho onde haja uma demora ou uma estrutura, a necessidade de criar estrutura, mas que vai trazer resultado maior, né? Então, que existe um espaço de sofrimento ou de decepção em algum nível, de dificuldade de trilhar o caminho para a manifestação de um amor maior, ou para que esse amor desabroche em outros níveis, né? Existe todo um centro de muito trabalho. Para alguns está se sentindo sozinho, abandonado. Para alguns tem até saudade do relacionamento do passado. Ou um centro de necessidade de transformação muito profunda de conteúdos relacionados a relacionamento, inclusive de outras vidas, tá? E que isso está afetando. Eventualmente isso pode trazer muita angústia, tristeza, sofrimento em algum nível. Mas isso é como fala... Isso é o reflexo daquilo que está emergindo para ser curado, que já são situações de outras vidas, tá? Alguns contratos que você carrega ou eventualmente questões que já culminaram em dor e sofrimento, em apego, em que implica a necessidade de resgates, tá? De quebra de contrato e pacto, ou associação que não serve bem maior é nível de relacionamento kármico de outras vidas, né? Não é fácil, é preciso muita força. Então, busquem no Cristo Miguel a força necessária, nos conselhos galácticos, nos seres de luz, nas consciências de luz, a força necessária para superar o centro de transformação que você precisa. É como se você precisasse olhar para o Cristo, se ver nos olhos do Cristo. Porque você carrega as marcas de rebeldia, de um espaço de escolhas que não são muito felizes, uma necessidade de purificação da energia sexual, um centro de transformação muito profundo e de alinhamento, mas que isso vai dar muito trabalho, isso dá trabalho. Existe uma montanha a ser subida, que significa essa conexão profunda com as suas emoções, ou limpezas, tá? Mas que e um espaço de atuação, a partir de um centro de justiça e equilíbrio, a partir de um centro de alinhamento com a sua chama gêmea, porque tem coisas que não cabem no relacionamento divino. A sua chama gêmea trabalha bastante com azul e com verde, tá? Seja para a questão do laríngeo, cristal, seja para a questão de cores, porque aqui é um centro de cura maior. Então tem muitas questões que podem estar emergindo para te mostrar que existem situações. A sua insatisfação emocional, ela decorre de várias coisas, tem várias causas, tem raízes aqui muito profundas. E a busca pela raiz da insatisfação emocional ou por um centro de cura maior, ela é imprescindível para que exista avanço no relacionamento. Sob pena de criar coisas imperfeitas, a partir de um espaço imperfeito, tá? A criação imperfeita. Então, não se iluda. Não é
sobre uma corrida, é um centro de transformação, tá? Existem muitas mudanças que vão ocorrer nos próximos 3 anos e existe um centro de desafio muito grande nos próximos 6 meses, tá? Onde você precisa olhar para determinadas coisas e que culmina no espaço de realização ou de conexão maior. Culmina num centro de estabilidade maior. Mas essa estabilidade ela vai ser construída, tá? Então, existem alguns centros de nutrição ainda de coisas que não vão trazer resultado, não vão trazer uma colheita, tá? Existe um espaço que de engano até engano, tá? Sem curar o passado, você não consegue manifestar esse futuro de abundância e prosperidade do centro correto. Isso é um grande processo de transformação a nível de questões de ego, de reconexão com a sua própria divina presença, com seus eu superiores, tá? Sem curar esse espaço de insatisfação, tristezas profundas ou escolhas que não foram sábias. Aqui fala o mergulho na densidade muito profundo, tá? A cura do feminino sagrado muito profundo. É preciso, né, tá alinhado com esse espaço de gerar algo novo. A energia do feminino mesmo, a cura do feminino sagrado. Sobre cada degrau de cura para que você alcance uma liberdade de uma criação perfeita e estruturada. Então aqui todo o centro de impaciência, de pressa, tá? De tentativa de controle, cura da questão do mental. Tem muita questão que precisa trabalhar muito com o 8º raio solar, o raio turquesa. Tem um canal chamado Raiz Estelar, que ele tem invocação ao raio turquesa, invocação de 7 raios também, que ela é um pouco diferente e ela é muito bonita, que você pode trabalhar bastante, que Nichihan, tá? Aquariel e claridade. Porque não é sobre mim, a chama Gêmea fala, é sobre aquilo que precisa estar alinhado, tá? Aquilo que precisa estar alinhado. Tem questões de karma ainda, tem questões para resolver de retorno kármico negativo, tá? Tem questões que envolvem um desafio aqui de escolhas. Tem um processo de regeneração, transformação, olha, Fênix. E que ele não se deu para que a gente entre nesse centro de gerar uma nova vida, uma nova jornada, tá? Você ainda tá muito apegado a ciclos e tem muitas coisas para resolver de ciclos kármicos, tá? Dessa ou de outras vidas. Tem muitas questões relacionadas a abandono, rejeição, dificuldade de ficar sozinho, dificuldade de autoaceitação, comparação, tá? Falta de autoaceitação, honrando o sistema familiar, crenças relacionadas ao sistema familiar, espaço de cura, tá? Questões da cura mental mesmo, dos labirintos mentais negativos, tá? Aqui fala de desequilíbrio, desconexão com os próprios sonhos, com a própria realidade superior. Claro que com a inferior, né, a gente tá super conectado porque a gente não tem muita opção, né? Acaba ficando mergulhado aqui na densidade. Aqui fala muito de uma perspectiva a partir de um centro de densidade ainda, de controle mental, tá? De manipulação mental. E aqui não é o outro com relação a você, é você com relação a você mesmo, tá? Suas partes, os seus eu, os seus aspectos de personalidade aqui, de ego, tá? Então tem muita questão relacionada ao sagrado feminino que necessita de cura, uma nova perspectiva com relação à justiça e equilíbrio, tá? Ao feminino tóxico. Aqui é o tempo de você buscar a cura do feminino tóxico, de você trabalhar intensamente todo espaço de abuso de autoridade, abuso de poder, crueldade, tá? Sempre que você operou dessa forma e estruturas onde você operou do lado negativo da força, porque ainda existe chip, implante de tecnologia espiritual, contratos que te conectam nesse espaço negativo. Não é o que você é hoje, está atrás de você, mas porque está atrás de você não significa que não precisa ser resolvido, tá? Então, tem coisas que são condições essenciais, né? Condições para se estabelecer esse novo contrato de vida, esse novo caminho, assim como quando você vai comprar uma casa, você não precisa seguir determinados requisitos, né? Financiamento, enfim. Fala aqui muito do estabelecimento desse novo relacionamento, nova bases, mas que é necessário uma grande limpeza, uma grande transformação e equilíbrio. As partes teriam que oferecer num espaço equilibrado, tá? Então, existe muito arrependimento aqui para algumas pessoas que fizeram escolhas a partir, ou haverá arrependimento para pessoas que fizerem escolhas ou já fizeram a partir de um centro de ego, de codependência e de pressa, tá? Existe aqui muito a questão da pressa, de estabelecer um relacionamento, de criar uma família, muita influência de eus negativados ainda nesse espaço de relacionamento, tá?
ou de como é estruturado o relacionamento. E aqui fala, desenvolva calma, desenvolva paciência, desenvolva esse relacionamento muito íntimo consigo mesmo. Tem muita tristeza aqui, eventualmente por separação, por ausência de comunicação ou por uma dificuldade na finalização de ciclos ou o centro que você está vivenciando agora, ou questões que envolvam todas as tempestades emocionais. Aqui eu sinto muita tempestade emocional ou mental. Tem muita energia de tempestade aqui de torre, tá? Porque tem coisas que precisam emergir para curar, tá? Tem situações que necessitam de um alinhamento maior e que envolve todo o centro de rebeldia, tá? Lilith ainda, contratos, pactos, tá? Associações que não sabem bem maior, todo o centro do lado negativo da força, tá? Tem questões que envolvem o laríngeo, tirar desse tipo de implante também. Aqui fala da integração dos aspectos negativos da personalidade, os negativados, resgates mesmo. Um espaço de cura superior que necessita de ser trabalhado mesmo para que haja uma mudança de ciclo. Então não é sobre ter pressa, é sobre fazer as coisas da forma correta. Existe aqui uma imaturidade para alguns no centro de... seja na forma que você está conduzindo os seus processos de cura, ou seja, que você achar que de repente você mesmo vai dar conta de operar as ferramentas necessárias para se curar, que você não precisa de ajuda, tá? Ou que com uma única ferramenta especificamente você vai conseguir resolver as questões. Aqui fala, você precisa de ajuda para ter um olhar imparcial, fala do olhar imparcial. Para alguns é um grande trabalho e é o tempo de olhar mesmo, né, para se movimentar além do domínio das potestades que regem esse plano em níveis, porque você trouxe contratos e pactos e situações para resolver aqui. Então, é um espaço de liberdade. Haverá uma mudança de ciclo. Essa mudança de ciclo implica olhar parte de você e superar conflitos, tá? Superar uma forma de conexão. Aqui fala muito de trazer clareza para a visão, tá? Existe um movimento aqui, existe uma certa rapidez até, mas é como se ela não fosse na rapidez desejada, tá? E aqui é muito essa purificação mental que precisa ser trabalhada para que você realmente consiga se comunicar com a sua chama gêmea, mesmo aqueles que estão no espaço de união. Porque ambos vivendo em mundos separados, sabe? Como se ambos estivessem olhando para dentro e tivesse pouca integração. E aqui é um centro de integração maior, que quando eu alcanço comigo, eu consigo oferecer para o outro. Veja, você só oferece aquilo que tem. As coisas, elas estão num espaço de dificuldade muito grande, porque você ainda não consegue alcançar. Existe todo um caminho a ser trilhado para você alcançar o outro lado da ponte. A ponte é o ser que você escolheu ser, ou aquilo que você escolheu manifestar agora. E agora é necessário uma resiliência, uma força, porque para atravessar essa ponte, né, que ela vai sendo desconstruída à medida que você vai avançando, então não tem como voltar para trás e você já sabe disso. O retorno ao estado anterior não vai te trazer felicidade e contentamento. Existe paciência, que existe um processo que pode levar 2 anos, tá? Existe um espaço de 2 meses aqui também que fala de bastante alinhamento que é necessário, tá? Todo um centro de cocriação, uma transição, tá? 3 meses, 3 anos, não vejo rapidez aqui. Porque tem muita coisa que você não sabe ainda, tem muita coisa que precisa ser ajustada, tem muita verdade a ser perseguida e muitas influências, que pode ser até do seu próprio sistema, seja familiar, seja pessoal, que estão trazendo confusão. A palavra é essa, sobrecarga. Existe muito cansaço aqui, mas esse olhar aquilo que de fato quer, tá? Esse centro de transformação, se encher de brilho, se encher de estrutura das joias espirituais que lhe permite renascer em luz e naturalmente manifestar aquilo que você mais deseja, ou talvez aquilo que você ainda nem sequer tenha a construção ou a referência, tá? Então esse olhar ao longe, esse foco naquilo que de fato quer e não nas dificuldades temporárias, tá? Tudo é temporário, tá? Sua chama gêmea fala. Todo centro de injustiça e desequilíbrio vai precisar ser olhado, não, é inevitável, tá? E quando a gente quer muito uma coisa, quer uma celebração, quer uma reunião, quer estar no nível mais profundo que a nossa chama gêmea, quer viver um grande amor, a gente não entende que a dor que a gente sente tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Então, esse espaço de enfrentamento da sua própria dor e de você não querer mudar o outro mais, e sim de você
perceber que esse centro de satisfação interno precisa ser criado, tá? E que o mental não está permitindo. Existe um espaço mental aqui, tá? Existe todo um centro de desonra também, que eventualmente nas trocas, dificuldade de interação, eventualmente por você estar inserido no centro kármico, onde há desequilíbrio ainda. Muita influência psíquica também, tá? Todo o espaço aqui, mas tem muitas questões que envolvem o seu próprio mental, seu próprio fluxo de pensamentos, tá? Que necessita de um espaço de cura, de alinhamento, para que você, de fato, esteja no seu ponto, no seu ápice de poder, de estrutura e de sabedoria, tá? Então, o centro de devoção, para alguns trabalhar com donuts, tá? De cura, um vermelho no terceiro olho vai te ajudar a se conectar com a raia da devoção e a estabelecer cura emocional, tá? Fala muito de trabalhar com donuts, vai precisar trabalhar com cristal vermelho, tá? Eu coloquei aqui, donuts, ele é pequenininho, esse é muito maior. Fala muito de trabalhar com a mestrinada, tá? Ele é redondinho, mas ele é pequenininho, tá? Então, fala muito desse espaço de transformar a forma que você se conecta à energia feminina, tá? É um espaço de sabedoria e criar estratégia para isso. Para alcançar esse centro de equilíbrio, para você ter o que oferecer, para superar um espaço de insatisfação aqui, ou de controle, para alguns, medo de ficar sozinho, tá? Aqui fala muito da superação de medos profundos, cujo enfrentamento é imprescindível, porque todo relacionamento, ele só é estruturado num espaço melhor, não a partir de um centro de codependência, ou de auto-engano, ou de fuga dos próprios labirintos, e sim de enfrentamento, tá? Então, existe muito enfrentamento que ambos precisam fazer, um espaço de paciência ser desenvolvido, tá? Um centro de alinhamento, de remoção de obstáculos, de cura profunda, de reestruturação, tá? Para que esse centro de abundância, construído individualmente, de transformação que culmina na abundância e que significa também esse espaço de união, que seja sólida, tá? Tem muitas questões de ego aqui, pontos de ego negativo, que a gente tiver dificuldade para perceber, quiser fazer leitura, enfim, tem um centro de uma visão aqui equivocada sobre si mesmo, muita dispersão, pode ter muita dispersão com relação ao trabalho, se carregar de trabalho e não olhar para si, curar os outros e não se curar, tá? Então, assim, aqui fala de vencer as ilusões, tá? Porque aqui exige um trabalho maior, uma conexão maior, existe um espaço de alinhamento maior com o amor, com equilíbrio, tá? A superação de conflitos internos e externos, tá? Mas que vem a partir desse centro de criação interna, questões que envolvam injustiça, traição, abandono, tá? Rejeição, tá? São aspectos de ego aqui. São questões muito profundas que você traz na multidimensionalidade e que nesse momento é um obstáculo para que você vivencie o relacionamento da forma que você deseja, independente de estar conectado ou não na fisicalidade com a sua chama gêmea, tá? É um centro de olhar mais profundo para si mesmo, tá? Todo centro de manipulação, todos os aspectos de ego negativo aqui, tá? Criação, os vícios, não as virtudes, tá? Ou aquilo que lá atrás ficou sem resolver, dores muito profundas, tá? Tem muita energia de resgates necessários, enfim, todo espaço de transformação mesmo, de regeneração, né? E desse mergulho muito profundo na escuridão para recuperar as partes perdidas de você, que a partir disso o grande amor se estabelece, tá? Então esse centro de confiança também, tá? É preciso confiar mais, né? Esse trabalho de desenvolver relações equilibradas e justas, né? Ter o que oferecer para poder receber em troca aquilo que você deseja, tá? Então vem muito nisso, muito olhar para si, tá? É um espaço de portais que de um desenvolvimento que não é tão fofo no momento, porque agosto é mesmo que difícil, mas para cura e retificação de erros, tá? Para aprender a viver em paz com todos, principalmente consigo mesmo, tá? Para se alinhar, aqui tá pedindo muito alinhamento ao caminho da própria automestria, do próprio desenvolvimento, tá?
Aqui fala dos limites saudáveis nas relações, tá? Um olhar e uma definição disso, né? O quanto que ainda as suas relações ou a forma de se relacionar, ela está condicionada num espaço de codependência, que fala muito de uma busca por uma autonomia maior, por resolver conflitos internos, tá? Existe muita projeção no outro, tá? Principalmente, existe muita projeção. Para quem trabalha com cura, com alguma ferramenta espiritual, parece que tem mais ainda, tá? Então, os aspectos que você tá vendo no outro, eles estão mostrando questões suas também, no nível profundo, tá? E que você tem dificuldade de reconhecer. Então, esteja atento às percepções que são trazidas, tá? Sobre os seus clientes. Então, aqui existe um espaço de cura de si próprio, foco de curar a si mesmo, autonutrição, auto-amor, tá? Não se engane, o amor, ele é uma colheita que precisa desabrochar um jardim interno, é uma colheita dentro, tá? E aí esse comprometimento com o amor, com um centro maior de manifestação desta conexão ou de dar continuidade a isso, é o seu comprometimento, é o meu comprometimento que vai fazer com que floresça esse grande amor. Um amor que nem a morte separa, assim como os cisnes, eles escolhem um parceiro para a vida toda. E depois que um parte, o outro fica sozinho. Então é sobre isso. Não vou a lugar algum sem você. Não vou fazer nada que não te inclua. Então é sobre esse olhar para si, essa estrutura, tá? Superar tudo aquilo que está num espaço ainda limitado para que você alcance o nível de cura, eu alcance o nível de cura e nós possamos viver esse grande amor por quanto tempo seja necessário, quantas encarnações, quanta vida houver, porque a vida ela vai permanecer. Estamos só vivendo um ponto, né? Um ponto, uma realidade temporal. Tem tantas outras, tantas coisas que você está desconsiderando, porque nesse momento está doendo, porque há um sofrimento, uma dor, uma limitação, um descontentamento com a vida. Então não esqueça que tudo é muito maior. Confie no amor, confie no seu Senhor, confie no universo, confie nos desdobramentos energéticos que são inevitáveis e inexoráveis na realidade multidimensional do ser e do amor superior. Gratidão.